Shalom, sou Rosh Moshe Ben Israel, com mais uma paraxá desta semana, paraxá Vaiera. Essa paraxá de acordo com Gênesis, Bereshit, no capítulo 18, nós vamos encontrar do verso 1 até o capítulo 22, verso 24, assuntos relevantes acerca da vida de Abraham, acerca de toda a sua história de vida, da visita dos 3 homens, 3 mensageiros que estiveram na tenda de Abraham. Também vamos ver aqui o quanto foi necessário essa questão de o Eterno ter tomado uma decisão. Por que o Eterno tomou essa decisão de destruir Sodoma e Gomorra? Sodoma e Gomorra era um lugar de muita impunidade, muita injustiça, de muita violência, de depravações. Enfim, nós vamos abordar, dentro do contexto judaico, o que dizem os nossos rabinos, os nossos mestres de Israel, dentro do contexto judaico, toda essa história que servirá, de certa forma, como uma inspiração para todos aqueles que estão em Techuvá, todos aqueles que estão em processo de Techuvá, que estão retornando às suas origens judaicas, estão voltando para o Eterno dentro do contexto da Torá, estão deixando as práticas pagãs, estão saindo dos sistemas religiosos e se voltando para o Eterno. Então, Abraham, ele passou uma situação muito semelhante da sua geração, pois Abraham, nós sabemos que Abraham ele era da Babilônia, da Caldeia, antiga Babilônia, uma terra chamada Uz. Ele era de Ur de Caldeus, dos caldeus, Ur dos caldeus. E nós vimos na paraxá passada que Abraham ele sai da Babilônia, ele ouve uma voz do Eterno que diz para ele: sai da tua terra, da sua parentela, para o lugar que eu te enviarei. Então, na paraxá Ler Lehá, nós vimos o início da saída de Abraham com a sua família da Babilônia, e agora estamos vendo Abraham já dentro do contexto de Canaã. Tem aquela fome, ele vai para o Egito, vai para a terra de Gerar por causa da fome. Abraham dizendo que a sua esposa era sua irmã para poupar a sua vida. E agora Abraham, ele está na sua tenda e vai receber visitas dos mensageiros de Hashem. Eu vou compartilhar a tela com vocês para nós ganharmos tempo. Esta paraxá, inclusive, esse vídeo está sendo gravado e publicado, será publicado no nosso canal aqui no YouTube, para nós podermos assistir, ver os vídeos, assistir, rever cada passo. Se você não entendeu, volta o vídeo para você entender, para você compreender, e vamos tentar ser o mais claro possível dentro deste ensino tão importante. Eu vou compartilhar com vocês a tela para que nós possamos iniciar o nosso estudo de hoje, a paraxá Vaiera. Está aqui na tela. Desde já quero agradecer a todos que participam conosco. Já estamos com 300 inscritos no nosso canal. Compartilhe essa live, dê o seu like também, o joinha, e se inscreva. Você que não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal Universo da Sabedoria Bíblica e compartilhe essa live, compartilhe o nosso canal, para que mais pessoas sejam alcançadas, mais pessoas venham ser alcançadas pela palavra de Hashem. Vamos observar aqui a importância dessa paraxá dentro do contexto dos nossos sábios de Israel, do nosso povo de Israel. Observe bem o que diz aqui nessa história tão importante, nessa palavra de sabedoria dos nossos rabinos. Olha que linda essa história, esta palavra, este ensino que nos é repassado, nos é ensinado e extraído aqui do site rabat.org. Eu achei muito interessante e eu quero compartilhar com vocês o tema
desta palavra, deste texto, é como ser iluminado. Na história de Abraham, ele aparece como uma pessoa profundamente espiritual. A Torá conta como ele viajou pela terra e dos altares que construiu para Deus em todos os lugares por onde passou. Perto do final da primeira porção, Deus apresenta uma nova ideia a Abraham. Já não será suficiente ele ser uma pessoa espiritual. De agora em diante, a tarefa de Abraham será conectar o espiritual com o físico. Abraham é ordenado a circuncidar-se, cumprindo o mandamento de Deus que diz: minha aliança estará em sua carne. A partir desse momento, a missão de nosso primeiro patriarca é ensinar como a aliança espiritual deve ser expressa no mundo físico, tangível. O autor ainda diz: a segunda parte, Vaierá, inicia com Abraham no terceiro dia após a sua circuncisão, sentado na abertura de sua tenda em busca de visitantes. É um dia extremamente quente e não há ninguém à vista, mas ele permanece lá, sentado, esperando e aguardando para poder encontrar alguém a quem possa convidar para sua casa. Conforme está escrito na Torá, e apareceu-lhe o Eterno junto às planícies de Mamre, e ele, Abraham, estava sentado à porta da tenda quando o dia estava quente. E ele levantou os olhos e viu, e eis que 3 homens estavam de pé ao lado dele. E ele os viu e correu ao seu encontro na entrada da tenda e prostrou-se no chão. A frase de abertura é: o Eterno aparece a ele. Como resultado dessa revelação divina, Abraham alcançou um nível maior de bondade. Normalmente, uma pessoa gentil expressa bondade quando vê alguém em necessidade, ou pelo menos alguém que possa receber a gentileza. Nesta cena, Abraham estava sentado na abertura de sua tenda, procurando expressar bondade, mesmo quando não havia ninguém à vista. O coração de Abraham estava transbordando de amor, pois quanto mais Abraham experimentava a presença de Deus, mais ele transcendia a si mesmo e procurava se conectar e compartilhar com outras pessoas. O versículo continua: e ele estava sentado à entrada da tenda quando o dia estava quente. A tradução literal do versículo é: ele estava sentado à entrada da tenda como calor do dia. Não no calor do dia, mas como calor do dia. O versículo implica que o próprio Abraham era como calor do dia. Abraham era como o sol, espalhando calor, amor e luz. E no auge da sua dor, porque tinha feito a sua circuncisão na carne, sem anestesia, sem nada, nenhum procedimento como é feito hoje, né? É muito mais higiênico, vamos assim dizer, com os melhores aparelhos, os melhores instrumentos cirúrgicos, com os melhores médicos ou pessoas capacitadas para fazer uma circuncisão. Abraham, ele mesmo faz a sua própria circuncisão, circuncida todos os homens que estão ali sob o seu poder, sobre o seu teto, que ele tinha vários servos. Ele faz a circuncisão de Ismael, faz a circuncisão dos homens que trabalhavam para ele. Então Abraham, ele está sentindo dor. De acordo com a Torá oral, Abraham, ele passou 7 dias sofrendo com dores devido à questão dessa circuncisão que ele enfrentou. E observa bem que Abraham agora ele está sentado. Ele está sentado na porta da sua tenda. Ele tinha costumes, diz a Torá oral, que ele recebia a visita de Shem, que é o filho de Noa. De tempos em tempos, ele se encontrava com Shem. Shem
ia até Abraham, encontrar com Abraham, visitar Abraham. Shem, ele costumava ir até a casa de Abraham, na tenda de Abraham, principalmente nas festas do Eterno, como festa de Pêssego, Páscoa, Shavuot, festa dos tabernáculos. E Abraham, primeiro ele recebeu conhecimento da Torá oral, porque não existia Torá escrita naquele tempo de Abraham. Então, ele recebeu conhecimento, toda uma instrução de Shem, da Torá oral, para depois fazer a circuncisão. Lembre que Abraham, ele era gentio, ele era de Ur dos Caldeus. Então, primeiro ele recebeu toda a instrução, todo o conhecimento da Torá oral, através de Shem, filho de Noa, para depois fazer a circuncisão. E é algo muito interessante nós falarmos a respeito disso, porque a Torá, ela não foi anulada. A Torá, ela continua vigente, inclusive a questão da circuncisão. Mas, assim como Abraham, qual é a orientação para aqueles que querem entrar em Techuvá, querem voltar às raízes judaicas, querem se voltar para o Eterno em obediência à sua palavra, que primeiro faça como Abraham, estude Torá. Abraham sentou-se aos pés de Shem para aprender. Então, sente-se aos pés de um judeu para aprender a palavra de Hashem. Comece praticando os primeiros mandamentos, os mandamentos de Shabat, por exemplo, a guarda do Shabat, as festas do Eterno, as questões de alimentação kosher. Evite, é proibido se alimentar de carne de porco, por exemplo, de camarão, de outros tipos de alimentação proibida. Então, somente alimente-se daquilo que é kosher, aquilo que é alimento. Aquilo que não é alimento, não se alimente. Para depois, mais à frente, quando você já estiver em prática, obedecendo, assim como Abraham, você então tomar a decisão de fazer a sua circuncisão. E a circuncisão é mandamento. Muitos dizem, por aí, ensinam erroneamente que Yeshua, Jesus, entre parênteses, aboliu a lei, que agora estamos debaixo da graça, que não precisamos mais das restrições, dessa dieta que o povo de Israel tem, de alimentação, essa questão da circuncisão já foi anulada, que não precisa mais. Negativo, isso não é verdade. A Torá, ela não mudou, a Torá ela continua em vigor. A Torá é eterna, a Torá é a palavra de Hashem. Seca-se a erva, já dizia o profeta Isaías. Caem-se as flores, mas a palavra do Eterno permanece para sempre. Então a Torá, ela está em vigor. Mas isso é um assunto para outro dia que nós iremos abordar. Abraham, ele faz a sua circuncisão, mas não foi assim que ele saiu da Babilônia, não foi assim que ele saiu de Ur dos Caldeus. Foi quando ele já estava dentro da localidade onde o Eterno queria que ele estivesse. Primeiro, Abraham, ele ouviu, depois ele obedeceu e se colocou na posição e no lugar onde o Eterno queria que ele ficasse. Quando o Eterno viu que ele estava em posição, então o Eterno faz uma aliança com Abraham e Abraham com o Eterno por meio da circuncisão. Então você que está em Techuvá, Paulo disse que não precisava circuncidar, que a circuncisão não é válida, que a circuncisão nada é. Paulo, ele ensinava aquilo que nós estamos falando aqui agora. Se você faz a circuncisão para depois cumprir outros mandamentos, você corre o risco de cometer um grande erro. Por quê? Porque você não sabe se você realmente está decidido. Se você não está decidido a cumprir realmente os mandamentos do Eterno e já faz uma circuncisão, você estará assinando praticamente aí
a sua condenação, a sua morte, a sua retirada, a sua saída do reino de Hashem. Porque a circuncisão ele é uma aliança, é um pacto. Então, se você não tem essa certeza de que vai cumprir os mandamentos de Hashem, você fazer primeiro a circuncisão é um grande erro. Não é aconselhável, baseado aqui no que nós estudamos com Abraham, que ele só foi circuncidar-se já em tenra idade, quando já estava idoso. Então, não precisamos nos afobar, ter essa preocupação toda, eu já tenho que fazer a circuncisão. Não. Paulo estava ensinando justamente isso. Primeiro, cumpre os mandamentos. Isso foi falado, inclusive, no Concílio de Jerusalém, em Atos 15. Cada Shabá, nós ensinamos sobre Moisés, que no caso é a Torá. Temos a Torá, e na sinagoga, aos sábados, é ensinado sobre Moisés. Isso foi dito por Tiago, que era o presidente daquele concílio, estava presidindo aquele concílio. Então, o que nós aconselhamos, inicialmente, abster-se da prostituição, da idolatria, do sangue, da carne sufocada. Porque a cada sábado nós temos ensinos nas sinagogas a respeito da Torá. Ou seja, começa por aí. Depois vai se estender para outros mandamentos. Um mandamento chama outro mandamento. Assim como o inverso, né? Um pecado chama outro pecado. E o que Abraham fez aqui foi algo muito interessante. Ele primeiro obedeceu, se colocou na posição onde o Eterno queria que ele ficasse, para depois fazer a circuncisão. Mas fez a circuncisão. E aquele que tem a circuncisão na carne e no coração, então ele tem esta aliança com Hashem. A aliança primeiro, a circuncisão primeira que ocorreu na vida de Abraham, foi no coração dele, foi interior. Quando ele interiorizou os mandamentos de Hashem, quando ele tomou a decisão de sair do mundo pela cruz, isso é a circuncisão no coração. Ele retirou o prepúcio do seu coração, permitindo então que todo o seu ser estivesse totalmente disponível e aceitando os mandamentos de Hashem, a ordem de Hashem. Esta é a circuncisão no coração que tanto é falado também na Torá. Depois da circuncisão no coração, é feita a circuncisão na carne. E foi isso que aconteceu com Abraham. Prosseguindo, muitos que buscam a espiritualidade procuram escapar das distrações mundanas e buscam a luz na solidão. Quanto mais luz experimentam, mais se distanciam do resto da sociedade. Mas Abraham nos ensinou que quanto mais se aproxima de espiritualidade, santidade e transcendência, mais a pessoa se senta na abertura da tenda, procurando expressar bondade, mesmo quando a necessidade não está imediatamente presente diante dele. Quanto mais próximo de Deus, mais ele ou ela transmite o calor do dia como o sol, expressando calor e amizade a todos. Ou seja, está muito óbvio, está muito claro que o texto ensinado pelo site rabat.org, a pessoa que ela cumpre a Torá, ela se torna luz, e a Torá ela é luz. Os mandamentos de Hashem são luz. O salmista Davi, ele disse, no Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os nossos caminhos. Então, aquele que cumpre a Torá, quanto mais ele obedece aos mandamentos de Hashem, mais irradia luz e calor de bondade, de paz, que ilumina a todos que estão ao seu redor. Vamos seguir aqui em frente com o Midrash. Lindo esse Midrash. E temos outros Midrashim aqui que nós iremos mostrar para vocês o quanto é interessante. Lembrando que esta live está sendo gravada, compartilhe essa live. Se você tem alguma dúvida,
algum questionamento, alguma sugestão, algum comentário, faça aí nos nossos comentários aquilo que você quer expor através dessa live. Tá? Olha o que diz aqui esse Midrash. Né? A criança cresceu e foi desmamada, e Abraham fez um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado. A Guimará, Pecharim 119b, comenta sobre este versículo. Hashem está destinado a fazer um banquete para os justos no dia que ele fizer bondade para os descendentes de Abraham. Onde neste versículo nossos sábios veem uma alusão a eventos futuros. Rabino Shalom Matsura, Yemen, 1800 a 1884, explica: depois que o versículo se informa, a criança cresceu e foi desmamada, e Abraham fez um grande banquete, a adição de no dia em que Isaac foi desmamado parece supérflua. O nome Isaac deriva da raiz significa rir. Portanto, nossos sábios veem nele uma alusão ao dia sobre o qual está escrito no Terrilim de Salmo 126, do 1 ao 2. Shir Hamalot, quando Hashem retornar do cativeiro do Sião, então nossa boca se encherá de riso e nossa língua de canto alegre. Rabino Mansura continua: por que nossos sábios usam a expressão os descendentes de Abraham em vez de outro termo como Bnei Israel, que significa filhos de Israel? Ele explica: Abraham era o paradigma de gentileza. Nossos sábios desejam enfatizar que a Hesed que Hashem realizará para nós no futuro será um Hesed completo, não como o êxodo que foi executado pelo Yad Hazakar, mão forte de Hashem, com expressão de justiça em vez de gentileza. Então, que o Eterno possa nos instruir, nos orientar nesse ensino tão lindo, tão maravilhoso. Esse desmame, ele diz aqui a respeito do desmame de Isaac, ele não é algo supérfluo, não é algo em vão, tem um significado, tem um sentido, porque aqui nós podemos ver, né, que os nossos sábios, ele faz uma alusão ao dia em que nós iremos dizer: quando Hashem retornar do cativeiro de Sião, então nossa boca se encherá de riso e nossa língua de canto de alegria. Terrilim, Salmo 126, 1 ao 2. Que no hebraico é Shir Hamalot, a nossa boca se encherá de riso, a nossa língua de canto de alegria. Então ele deriva dessa mesma palavra do desmame, quando a criança cresceu e foi desmamada para o Hashem. O Rabino Mansur, ele traz essa explicação muito linda, maravilhosa. No Shabbat da Parashá Vairá, quando meu pai tinha 4 ou 5 anos, foi até seu avô, Simar Tzedek, e começou a chorar, dizendo: por que Deus se mostrou ao nosso patriarca Abraham e a nós ele não se mostra? Respondeu Simar Tzedek: quando um tzadik, o justo, aceita ser circuncidado aos 99 anos de idade, merece que Deus se mostre a ele. A Parashá Vairá fala da circuncisão de Isaac, que ocorreu quando ele tinha 8 dias de vida. O Midrash conta que ele e Ismael discutiram o fato de que Ismael se achava superior, ou seja, mais querido por Deus do que Isaac, porque foi circuncidado com 13 anos. Idade no qual já é considerado adulto e poderia ter reclamado, protestado. Já Isaac dizia que ele era superior porque fez aos 8 dias. Mas por que realmente Isaac era superior a Ismael? A razão, ou o tema global sobre a circuncisão, encontra-se nesse verso em Bereshit, Gênesis, que diz:
Este será meu pacto com a sua carne, um pacto eterno. Os efeitos do Brit Milá, que é a circuncisão, o pacto novo, a nova aliança, o pacto de sangue, podemos dizer, que tem que sair o sangue. A circuncisão, ela não é algo abstrato, ela é uma circuncisão física. Então, a Brit, o concerto, a aliança, é a circuncisão, é o corte do pacto, é o pacto que corta, que indica um elo eterno entre o indivíduo e Deus, continuando. Do mesmo modo que dois amigos fazem um pacto para assegurar que sua amizade seja eterna. Porém, não há uma garantia rígida, pois são dois seres humanos e sujeitos a mudanças, enquanto que no pacto com Deus, onde ele mesmo fez o pacto, nesse caso, seu pacto com o povo judeu, através do Brit Milá, é ilimitado e eterno. A razão pelo qual o Brit é realizado, o pacto é realizado aos 8 dias de vida, é o fato do bebê não poder pronunciar nem ainda compreender a mitzvah que está sendo realizada em seu corpo. Quando a pessoa toma sua própria decisão e iniciativa, isso requer preparo e um tempo adequado. Contudo, o pacto qual se deu através da circuncisão foi realizado exclusivamente por Deus. Em outras palavras, o Brit não é um ato através do qual a pessoa se une com Deus, mas exatamente o contrário. Quando um judeu realiza o Brit Milá, Deus se une a ele no pacto eterno. Logo, não há mais razão para esperar que a criança atinja uma idade para se preparar e entender, mas sim que o pacto seja realizado tão breve quanto possível. Então podemos entender o mérito de Isaac ao ser circuncidado ao 8º dia de vida e ser superior a Ismael e até mesmo a seu pai Abraham. Porém, para Abraham foi dada a ordem de fazer o Brit depois que ele havia se preparado através do seu serviço espiritual. Esse serviço atingiu o mais alto nível de perfeição possível que uma criatura é capaz de atingir por si própria. Por isso, o Brit de Abraham precisava da indicação do pacto, o qual veio exclusivamente de Deus. O mesmo ocorreu com Ismael, já que ele tinha maturidade para entender sua decisão foi dele de se ligar com Deus. Somente a Brit de Isaac, aos 8 dias de vida, deixa claro a todos que este é o pacto que não tem nada a ver com seres criados, mas que depende totalmente do Criador, Baruch Hashem. Essa questão da circuncisão, essa prática, não é um costume, tá, pessoal? Não é uma tradição, é um mandamento. Nós poderíamos entrar aqui na questão da circuncisão desde o Éden, que lá no Éden já havia uma circuncisão, isso está na Torá oral, mas não vamos entrar no mérito aqui. A questão de Abraham ter se circuncidado não era algo novo, né, para aqueles tempos, já era conhecida essa questão da circuncisão, essa prática, esse mandamento. Desde o Éden, isso foi passando por gerações e gerações, assim como a Torá, inclusive, já existia antes do Monte Horebe, antes lá do Sinai, antes de Moshe, já existia a Torá. E isso é confirmado em Bereshit 26, nos primeiros versos ali, o próprio Eterno testifica que Abraham andou segundo as suas leis, seus estatutos e seus preceitos. Então, se a Torá não existisse, como que Abraham, testemunhado pelo próprio Eterno, poderia ter cumprido, andado de acordo com as leis, preceitos e estatutos do Eterno? Então, nós vimos aqui que a Torá já existia.
Como que Noé, poderia saber quais eram os animais puros e os impuros, quando o Eterno diz que era para ele separar 7 casais, 2 casais, tanto de puros quanto impuros? Como que Noé poderia saber disso? Porque os animais puros e impuros, a gente vai ver esse estudo mais à frente em Levítico, capítulo 11. Muitos pensam que foi a partir dali que o Eterno deu esse mandamento: não pode comer carne de porco, não pode comer camarão. Não. Já existia esse mandamento. Noé é prova disso. Noé não faria isso, não saberia isso se não existisse Torá. E existem outros textos, vários outros fatos, como não ingerir sangue, não comer nada com sangue, que também é mandamento. Antes da Torá escrita, já existiu a Torá oral. Vamos prosseguir aqui com algumas midrashim, mais algumas questões muito interessantes a respeito do nosso estudo. A amarração de Tzar, o Yeshiva Tomrei de Menino Lubavitch, a escola de Lubavitch. Essa amarração de Tzar, que é o texto, vamos dar os créditos aqui, a Yeshiva Tomrei de Menino Lubavitch. Relata a Torá e Parashá Vaerá que quando todos viram que Deus encontrava-se à direita de Abraão e abençoou com sucesso em tudo que fazia, Abimeleque, o rei dos filisteus, fez um pacto com Abraão, Avino. Depois disso, consta sobre Abraão. E plantou Abraão no Eshelen Beersheba e fez invocar ali o nome do Eterno, Deus de sempre. Ou seja, fez o altar. Em seguida vem a história da Akedah, que é a amarração de Tzar. Entende-se por que a Torá relata os atos de Abraão, divulgando a fé no Criador do universo, entre aspas, e fez invocar ali o nome do Eterno, Deus de sempre. Pois esse é o principal interesse de Abraão Avino, divulgar no mundo a fé no Deus único. Mas qual é a importância do plantio da Eshel para que ali se encontre a grandeza de Abraão? E mais, qual a ligação entre o plantio do Eshel e a Akedah? O teste mais difícil? O significado simples da palavra Eshel é uma árvore grande, ou seja, árvore plantada por Abraão. Ele plantou uma árvore em Beersheba, em Berseba, mas consta na Guemará que Abraão plantou um pomar de árvores frutíferas no meio do deserto, para deleite dos hóspedes. Outro significado de Eshel é um hotel, uma hospedaria que proporciona alimento, bebida e pernoite aos peregrinos. Fala-se muito sobre a hospitalidade de Abraão, que além de fornecer as visitas básicas, proporciona-lhes também supérfluos, a ponto de constar no Midrash que Abraão estabeleceu um Shinedrin, ou seja, um tribunal, a fim de esclarecer as dúvidas e resolver as disputas entre os hóspedes. Continuando, tal Hanashá, Orim, hospitalidade, não se origina apenas do intelecto e da lógica. Do ponto de vista intelectual, é preciso ser benevolente, dar tzedakah e suprir as faltas do hóspede, e isto por piedade. Não há a menor necessidade de proporcionar prazeres supérfluos. A pessoa dá prazeres supérfluos aos próprios filhos, mas não estranhos. Chegou Abraão, nosso patriarca, que nos ensinou a nos comportarmos para com hóspedes estranhos, do mesmo modo que as pessoas se comportam para com os próprios filhos. Tal Hachinassat, o rim de Abraão, nosso patriarca, comprova a totalidade de seu serviço divino. Ele não servia seu Criador apenas através do canto, e sim como Messirut Nefesh,
alto sacrifício, acima da lógica humana. Isso foi claramente comprovado no teste da Akedah. E o que foi essa Akedah? Vamos ver aqui. A grandeza do teste de sacrifício de Isaac superou todo e qualquer entendimento intelectual. Isaac nasceu com a promessa de Deus, que disse a Abraão que de Isaac será chamada a tua descendência. Isaac é também o único sucessor de Abraão. Qual é a lógica da ordem de ofertado em sacrifício? E mesmo assim, Abraão e Isaac foram com alegria cumprir a vontade de Hashem. É esta ligação entre a história do Eshel e a história da Akedah. A dedicação de Abraão ao receber visitas, que supera os ditames do cérebro, proporcionou ao seu filho, Isaac, uma base suprarracional, a ponto de ter ido alegremente cumprir a ordem suprarracional de Deus no teste do Akedah. Há nisso um ensinamento para todos os judeus. É preciso educar os filhos para atos de bondade que estão acima do caminho. Dar ao próximo não apenas o necessário para suprir suas carências em termos materiais e espirituais, mas oferecer-lhes também prazeres supérfluos para que nada lhe falte. Desta maneira, cresce uma geração abnegada que pode superar qualquer dificuldade, qualquer teste da época do exílio e chegar à verdadeira e completa redenção. Isso está traduzido. Isso foi traduzido pelo Shulchan Shabbat Bereshit. Está no livro Likutei Shirot, volume 3, página 769. Então, só um detalhe que eu quero deixar para vocês em relação a Abraão. Abraão, diz a Torá oral, né, ele demorou 24 anos para fazer a circuncisão. Abraão, ele fez a sua própria circuncisão com uma pedra e escorria sangue pelas duas pernas de Abraão. Ele recebia visita de Shem, de tempos em tempos, e Abraão, primeiro ele recebeu esse conhecimento da Torá oral, para depois fazer a circuncisão. E a gente vê também essa questão de dedicação de Abraão. Abraão, ele celebrava as festas de Hashem. Ele tinha essa dedicação. Ele também sabia dos mandamentos de Hashem. Ele foi ensinado aos pés de Shem. A gente pode ver no capítulo 26 de Gênesis, o próprio Eterno, ele fala para Abraão, né? Ele testemunha de Abraão em relação aos seus mandamentos. Então, a Torá oral, ela explica aquilo que está na Torá escrita, aquelas lacunas, aqueles espaços que tem na Torá escrita, que tem na Torá, que a gente tem acesso a ela. A Torá oral, ela preenche essas lacunas. Abraão, ele conviveu com Noa mais ou menos 60 anos. E os seus 175 anos de idade, com Shem, que viveu mais 35 anos depois da morte de Abraão. Shem já existia nos tempos de Abraão. Isaac conviveu com Shem 110 anos. E Jacó conviveu com Shem 50 anos. Então Shem, ele viveu muitos anos. Por isso que é dito em Bereshit, né? Ele não tinha início de anos, nem fim de anos, nem fim de vida. O autor de Hebreus, inclusive, fala isso, né? Que Melquisedeque, que era Shem, para quem não sabe, Shem é Melquisedeque. Melquisedeque, inclusive, ele não é um nome. Melquisedeque significa rei de Salém. Ele é um título. E Shem tinha esse título de
Melquisedeque. Ele não tinha início e nem fim de dias, porque ele viveu muitos anos. Shem, então, conviveu com Abraham, conviveu com Isaac, conviveu mais ou menos uns 50 anos com Jacó. Isso é muito interessante, porque alguém vai dizer, mas Shem já existia nos tempos de Abraham? Sim, ele já existia. Outra coisa que a gente precisa entender a respeito dessa paraxá é que Abraham, a sua tenda tinha entradas nos 4 cantos da sua tenda. Não era só uma entrada, ele tinha 4 entradas na sua tenda. Isso para ele poder receber os peregrinos, aquelas pessoas que estavam passando por ele. Então ele fazia questão de receber por qualquer canto, qualquer entrada da sua tenda. Vamos prosseguir. A sabedoria e lições do Rebbe Lubavitch, por Yeriel Moscovitch, volume 1. Vamos ver o que diz aqui. Nossos patriarcas Abraham e Isaac agiam de forma bem diferente. E alguns pontos de vista eram até opostos. Os dois se entregaram a Deus de corpo e alma e espalharam santidade pelo mundo, cada um à sua maneira. Abraham ia a todos os locais possíveis espalhando o nome do Eterno. São conhecidas também sua hospitalidade e bondade, que atraíam a todos e assim os aproximavam de Deus. Já Isaac, conhecido por sua seriedade, nunca deixou a terra de Israel, diferente de Abraham, que simplesmente doava-se a todos. Isaac queria fazer com que as pessoas fossem capazes de elevar-se sozinhas e fossem recompensadas por mérito próprio. Outra distinção entre os dois patriarcas era que, enquanto Abraham trazia divindade ao mundo, Isaac tentava elevar o que já havia nele. Exemplo, cavava poços que simbolizavam revelar o que está oculto nas profundezas. Ambos nos transmitem importantes lições que se completam. De Abraham, podemos aprender como trazer ao mundo a santidade da Torá e das mitzvot e dedicar-se aos judeus simples que não possuem erudição e lhes mostrar a verdade. Mas isso não basta. Também devemos aprender de Isaac a revelar o verdadeiro potencial de cada judeu. Não devemos somente ensiná-lo, mas também acender a faísca judaica em seu interior. Isaac nos ensina também e principalmente a não desistir de alcançar nossos objetivos. Devemos persistir na busca, continuar cavando e com certeza alcançaremos nosso desejo e encontramos nosso verdadeiro tesouro. É lindo, né? Esses estudos, essas palavras de sabedoria, são palavras dos sábios de Israel, são ensinos que nós façamos dentro do contexto judaico. Vamos prosseguir aqui. O tema agora desse Midrash é Abra os olhos. Abraham tinha 100 anos quando Isaac nasceu. Novamente, Sara riu, dessa vez com alegria, entre aspas. Quem imaginaria que Sara amamentaria uma criança? Ela disse, quando Isaac tinha 3 anos, Abraham deu uma festa para comemorar seu desmame. Sara viu Ismael, filho de Agar, zombando. Ela disse a Abraham para expulsá-los da casa. Isso desagradou a Abraham, embora Agar fosse apenas uma serva, Ismael ainda era seu filho. No entanto, Deus diz a Abraham para fazer o que Sara havia ordenado. O legado de Abraham seria perpetuado por meio de Isaac. Deus disse, mas como ele era filho de Abraham, Ismael também seria construído uma grande nação.
Abraham levantou-se de manhã, deu a Agar provisões para a viagem. Agar e Ismael seguiram seu caminho, mas se perderam e a água acabou. Agar deixou Ismael debaixo de uma árvore e perdeu as esperanças. Ela viajou para longe para não ter que ver seu filho. Deus ouviu suas lágrimas e enviou um anjo, um mensageiro a Agar, dizendo para não se preocupar, porque Ismael estava destinado a gerar uma grande nação. Então os olhos de Agar foram abertos e ela pôde perceber um poço de água do qual beberam. Deus estava com Ismael, que se tornou um arqueiro. Eles se estabeleceram no deserto de Parã e Agar conseguiu uma esposa para Ismael em sua terra natal, no Egito. Esse texto, esse midrash, é pelo rabino Jack Abramovich Hashem. Então, nós vimos aqui essa importante lição da história de Abraham ter recebido os 3 mensageiros, e agora nós vimos aqui a história que Abraham e Sara agora são pais de Isaac. Mas Abraham também ele tinha um filho com Agar, que é Ismael. E o Eterno ele tinha um plano, ele tinha uma promessa na vida de Abraham, na vida de Isaac e também na vida de Ismael. Existem algumas importantes considerações que nós precisamos fazer aqui, de que Agar, quando Abraão, após Abraão se deitar Agar, o Eterno ele ficou 25 anos, segundo a Torá, o Eterno ficou 25 anos sem falar com Abraão. Quando a Agar ela voltou ao Egito, diz a Torá que Faraó ele tomou Agar como mulher e voltou a ficar leproso. Aquele faraó ele ficou leproso. Após ele ficar leproso, ele abandonou Agar. Ele desfez o seu casamento por causa dessa situação. Diz a Torá oral que a separação de Agar e Sara era uma questão de purificação. Agar ela se achou mais importante que a sua senhora, pelo fato de ter filho, né, com Abraão, através de Ismael. Abraão, ele não possuiu Agar novamente, como muitos ensinam aí, que Ketura, após a morte de Sara, né, Abraão casa-se com Ketura, e muitos ensinam por aí erroneamente dizendo que Ketura era Agar. Mas não era. Abraão não podia tomar Agar novamente como sua mulher, porque ela foi tomada por Faraó como esposa. E Ketura, é dito na Torá que Ketura deu filhos para Abraão. E é mencionado os nomes dos filhos de Ketura, e Ismael não está na lista dos filhos de Ketura. Então Ketura não é Agar. Agar não é Ketura. Então, não se pode confundir, muito menos levar essa interpretação. Depois que Agar foi tomada por Faraó, Abraão nunca tocou, nunca mais voltou a tocar um dedo, nunca mais teve um contato com Agar. Isso precisa ficar bem claro. Vamos prosseguir aqui. Está muito gostoso, né? Esse ensino, esses ensinamentos aqui são ensinos profundos para nós. Quando nós associamos a Torá escrita, a Torá oral, as coisas começam a se encaixar. Tem muito mais coisas referentes à Torá oral que poderíamos mencionar aqui, mas vamos ficar somente atrelados a esse por enquanto. Talvez em outras lives, em outros parashiot, a gente possa mencionar um pouco mais da Torá oral. O tema desse midrash agora é um ensino aqui
dos nossos sábios, do nosso povo Israel, 45 pessoas justas. Vamos ver o que diz aqui na fonte do site rabá.org. Abraham exclamou: então talvez haja 40 justos. Se daqui Deus respondeu: não há sequer 40 pessoas boas em Sodoma e nas outras cidades. Abraham não desistiu, continuou rezando para que Deus salvasse as cidades perversas por causa de alguns justos que viviam ali. Finalmente, ouviu Deus que não havia nem mesmo 10 pessoas boas em Sodoma e suas cidades vizinhas. Abraham então parou de rezar, porque compreendeu que Deus é um juiz justo. Está destruindo cidades porque todos os seus cidadãos são perversos. Os anjos, ou mensageiros no hebraico, malahins, os mensageiros que o Eterno enviou para destruir Sodoma e salvar Ló, estavam aguardando para ouvir se Abraham seria ou não capaz de salvar Sodoma com suas orações. Quando Abraham parou de tentar, prosseguiram a viagem para destruir as cidades depravadas. Pessoal, é muito interessante essa narração aqui pelo site Rabá, que nós podemos perceber aqui a importância que Abraham ele dava em relação às pessoas. As pessoas, para ele, essa peregrinação, os peregrinos, até porque Abraham também foi peregrino, então Abraham ele recebia os peregrinos na sua tenda, ele dava valor nas pessoas. Quando o Eterno disse de destruir Sodoma e Gomorra, então Abraham faz uma intercessão. O que é interceder? É você estar junto de alguém para pedir a alguém superior por ela. É como se você, por exemplo, fosse pedir um emprego para um amigo seu, e você fosse até o patrão interceder por aquela pessoa. Olha, arruma um emprego aqui para o seu amigo. Você está fazendo o quê? Você está intercedendo. Você está pedindo. É como se você levasse alguém ao médico, um irmão seu doente, você intercedesse junto ao médico, pelo seu irmão ali, pelo seu amigo. Olha, ele está sentindo isso, está passando por isso, sente dor aqui, sente dor ali. Ajuda ele, faz alguma coisa por ele. Isso é interceder. E Abraham agora está se colocando ao lado de Sodoma, entre aspas, Gomorra, mas não é pela cidade de Sodoma, mas é pelos justos, não pelos injustos. Senhor, mas se tiver ali 40 pessoas, se tiver 30, 20, 10, enfim, se tiver 45 pessoas, se tiver um justo, o Senhor vai destruir. Então, o Eterno percebeu a intercessão de Abraham em favor dos justos. Mas, para surpresa de Abraham, não havia justo. Abraham, ele desistiu, ele parou. Sodoma e Gomorra foram destruídos depois, de acordo com a Torá, Sodoma e Gomorra foram destruídos depois da festa de Pêssego. Abraham, ele já existia a prática dos dízimos. Abraham é mencionado, inclusive, dízimos que Abraham entrega para Melquisedeque, e não eram dízimos em dinheiro, isso precisa ficar muito claro. A prática dos dízimos já existia para ajudar aos necessitados. Esse era o mandamento da Torá. E essa ajuda aos necessitados não existia dentro de Sodoma. Era proibido ajudar alguém necessitado em Sodoma, Gomorra. Abraham era o inverso de Sodoma e Gomorra. Era um homem justo, um homem piedoso, um homem que se preocupava com as pessoas. Sodoma não. Em Sodoma era totalmente o contrário. Em Sodoma, as pessoas não podiam ser ajudadas, não existia tzedakah, ajuda, não existia justiça, não existia caridade. Então, foi
Um dos motivos pelos quais o Eterno quis destruir Sodoma, por causa da sua incredulidade, da sua dureza, sua falta de se vacar, falta de ajuda aos necessitados, aos pobres e necessitados. E quem estava ali em Sodoma, quem estava ali nas cidades vizinhas, era Ló, sobrinho de Abraão. Então a gente vê e compreende aqui o motivo também por que Abraão estava fazendo essa intercessão, por causa do seu sobrinho que também estava ali juntamente com a sua família. Amém? Vamos prosseguir. As lições da queda de Sodoma e Gomorra pelo rabino Ariel Sadok. Coincidência é apenas outra palavra para descrever a mão de Deus. Só porque não vemos causa e efeito, não significa que ela não existe. O julgamento divino e a justiça divina vêm em tantas formas diferentes que quem entre nós é sábio o suficiente para reconhecê-las todas? Gostamos de nos considerar mestres do nosso próprio destino. Gostamos de nos considerar a espécie dominante aqui no nosso planeta Terra. Gostamos de considerar a Terra como nosso planeta só porque vivemos aqui e evoluímos aqui. Com tanta arrogância, achamos que estamos comigo. A sociedade secular sem Deus corre solta. Ela se espalha como um câncer devorador. O lema secular ruge seu desrespeito arrogante por todas as coisas naturais e sagradas. Tão totalmente eles gritam: farei o que eu quiser. Não há consequências, não há juízo, nem julgamento. Eu viverei minha vida do meu jeito, fazendo o que eu quiser. Ninguém tem o direito de me impedir. Sim, essas são as palavras, os sentimentos dos mortos. Eles ainda podem estar vivos, mas por dentro já estão mortos. E para eles não haverá renascimento ou ressurreição. O caminho de Deus é realmente algo misterioso. A realidade de Deus é insondável. A verdadeira identidade de Deus é desconhecida para todos, especialmente para aqueles que afirmam que Deus é melhor que qualquer outra pessoa. Deus não tem rosto para reconhecer. A mão de Deus são as forças dentro da natureza que Deus criou. Quando Deus age, a ordem natural é movida. Deus é a fonte da vida, é a fonte da morte. Todas as coisas acontecem devido ao motor invisível que dirige todas as coisas. Nós, seres humanos, intervimos o tempo todo. Tentamos constantemente frustrar a ordem natural. Nós torturamos e abusamos uns dos outros o tempo todo. E pensamos que o dia da recompensa nunca chegará. Deus não olha para nós com olhos humanos. A visão divina não se limita em escopo aos limites de uma vida humana. Deus vê e sabe, do começo ao fim, e em todos os lugares no meio, o olho divino vê, observa, sabe e julga. Nenhuma alma escapa. Nenhum bem ou mal passa despercebido ou não é abordado. De maneiras e por meios desconhecidos e invisíveis por nós, em nossos corpos mortais, o divino acerta todas as coisas. Toda recompensa é feita. O que está desequilibrado é reequilibrado. O que é quebrado é consertado. Às vezes somos testemunhas disso, e mesmo assim podemos não reconhecer a mão divina em ação. Isso se deve ao nosso limitado escopo psíquico de visão, e certamente não a qualquer falha do divino. Aqueles que desejam ver a mão divina em ação precisam primeiro contemplar o divino dentro de sua consciência e absorver essa visão em sua vida. Somente aquele que se apega a Deus sentirá o movimento da mão divina invisível, enquanto ela age através das forças da natureza
que ela fez para trazer justiça e restaurar o equilíbrio. A mente humana e os pensamentos humanos estão nas mãos do Senhor. Deus pode colocar nas mentes dos homens quaisquer pensamentos considerados necessários pelo Senhor. Deus levará a humanidade merecedora às bênçãos da vida. Deus colocará nas mentes dos homens perversos pensamentos perversos que os levarão à sua própria ruína. O mundo verá e observará com horror quantos sábios arrogantes se tornam tolos, louvando sua tolice como sabedoria. Deus observa e zomba dos arrogantes e permite que a natureza siga seu curso para trazer sobre eles as consequências de sua própria criação. Não tema os tempos sombrios. Saiba que a justiça divina está presente. Não tema a hora do julgamento. Apegue-se a Deus e remova-se do caminho do anjo da destruição, pois ele é liberado para executar o decreto de Deus. Como dizemos hoje, saia de Doge enquanto ainda há tempo de ir. Os sábios ouvem e se movem, os surdos ficam e continuam a aproveitar suas vidas alheios ao que está rapidamente chegando sobre eles. Nenhuma alma psíquica morreu em Sodoma e Gomorra. Nenhuma alma psíquica morreu em Hiroshima e Nagasaki. A alma psíquica previu e sabia o que fazer. Elas se moviam conforme precisavam se mover e viveram para ver outro dia. Os dias de Sodoma e Gomorra, de Hiroshima e Nagasaki virão novamente. É inevitável, não pode ser ignorado. O julgamento divino é justiça. A justiça não será negada. O equilíbrio será restaurado. E as almas desequilibradas serão novamente recicladas através do sistema, reparando-as passo a passo, até o momento em que sejam retificadas. Essa crônica, esta mensagem de sabedoria é do Rabino Anam Anidja. São textos lindos, né? São textos maravilhosos. E nós aplicamos para os nossos dias hoje. Algo muito interessante nesses ensinos, inclusive a respeito dos amigos de Abraão. O que os nossos sábios ensinam dos amigos de Abraão? Aner, Escol e Moré. Abraão, ele tinha 3 amigos, Aner, Escol e Moré. E quando Deus ordenou a Abraão a vinda, aos 99 anos, que realizasse a sua circuncisão, sua regular, ele consultou seus 3 amigos para ver quem entre eles o encorajava a obedecer a essa difícil ordem. Aner lhe disse que era ruim fazer o corpo sofrer. E isso está implícito em seu nome, já que Aner, em hebraico, tem as iniciais de Inui Nefesh Ha. Afligir a alma é ruim. Escol disse-lhe que ele era um tolo por querer cortar a própria carne. E isso também está implícito em seu nome. Formam as iniciais de Abraham, Shotet, Koret e Levarot. Abraão é um tolo por cortar seu membro. O único que apoiou, encorajou e lhe disse para obedecer ao mandamento divino sem se preocupar com sua saúde, porque Deus é o médico e curador de todos, foi Moré, cujas iniciais formam a frase Mur, Mael, Rofejha, El. Sepulga-te rapidamente, Deus te curará. Por ter encorajado Abraham a vir aceitar o pedido, além disso, Abraham ficou na terra de Moré, e lá Abraham Avino recebeu a grande revelação de Deus que veio visitá-lo, como diz a Torá. E Deus apareceu a Abraham em Olemaré. E foi lá que ele recebeu a visita dos 3 mensageiros, anjos, e um deles o curou. Curiosamente, notamos que a palavra Moré tem o valor numérico 281
assim como as palavras rofé, médico. Ambas as palavras têm 281 como valor numérico. Foi depois dessas coisas, Deus testou Abraão. Ele disse: por favor, pegue seu filho, e o único a quem você ama, Isaac, vá para a terra de Moriá e traga uma oferta na montanha que eu especificarei para você. Bereshit 22, verso 1 ao 2. Essas palavras introduzem a famosa história da queda de Isaac. Enquanto outras religiões pregam a doutrina do pecado original, a Torá abraça o princípio fundamental de Rutabot, os méritos dos pais, o conceito da bênção original para todos os tempos. Através do mérito de Abraão, todos os seus descendentes e todas as pessoas do mundo são abençoadas. Pois a história culmina com, entre aspas, eu certamente te abençoarei e aumentarei grandemente seus filhos, como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. As nações da terra realmente se abençoarão para os seus descendentes, porque você obedeceu a minha voz. Fecha aspas. Bereshit 22, versos 16 e 17. Fundamentalmente, os israelitas são abençoados por Deus. Isso, de fato, inspira a bênção que recitamos ao julgar em Rosh Hashanah, que você se lembre para sempre da vinculação de Isaac para seus filhos. Abençoado és tu, Deus, que se lembra da aliança. Os comentaristas tendem a concordar que o teste de Akeida foi dado a Abraham Avinu por causa de quem ele era, Abraham. Vários comentaristas traduzem Nissa el Abraham como Deus levantou Abraham espiritualmente, em vez de Abraham testado. Foi Abraham, e somente Abraham, que seria espiritualmente elevado por tal teste. Nesse sentido, Rambam explica que Deus sabe de antemão que seu povo justo cumprirá seus mandamentos. Ele os testa para que possam atingir e aplicar o poder espiritual que estava por eles. O esforço enfatiza que o potencial para a prática real é em si um movimento para um nível mais alto do progresso espiritual. Abravanel enfatiza a posição de Abraham no ápice do patriarca dos israelitas. Isso exigiu que ele desse o exemplo, que estabelecesse a raiz do padrão máximo esperado dos israelitas, que é continuar a servir ao Todo-Poderoso, mesmo sob as condições mais difíceis. Mesmo quando ele exige coisas que vão contra os nossos desejos, ele, em última análise, possui tudo. E nosso desfrute do que temos, tanto nossas posses tangíveis, quanto nossas alegrias, tristezas intangíveis, pertencem, em última análise, a Deus. Eles são alugados para nós, dados e nem ensinados. O Rashban segue de perto o texto real e introduz outra dimensão, dando uma visão sobre por que a forma em que Deus testou Abraão foi tão horrível. Não apenas a queda foi projetada para testar Abraão, mas foi onde Deus estava expressando seu descontentamento com ele. Pois a queda foi depois dessas coisas, o que Rashban toma literalmente, depois do incidente, imediatamente com o terreno. Foi aí que Abraão, por proposta de Abimeleque, fez um tratado com ele para tratar seus descendentes com gentileza e consideração pelas gerações vindouras. Deus não ficou feliz com isso, pois a terra envolvida, hoje, o Negev ocidental, então, sob Abimeleque, era parte da terra que o próprio Deus havia prometido aos descendentes de Abraão. Não era propriedade de Abraão para negociar, mas para deixar como herança, onde, no devido tempo, os habitantes seriam expulsos. Isso está em Números, Bamidbar, capítulo 33, verso 55.
O Rashban enfatizou que Abraham não estava apenas renunciando à sua participação e a seus descendentes nas terras de Abimeleque, mas também selou esse acordo com 7 ovelhas, às suas próprias custas, o uso indevido da parte da riqueza que Deus lhe deu. Assim, o Rashban explica a palavra Nissa e Abraham também pode significar unido, citando uma série de exemplos em Tenar, onde a tradução simples de Nissa significa unido. O Rashban enfatiza que o teste de Deus para a verdade final de Abraham veio por meio de sofrimento extremo. Talvez essa explicação dê uma visão sobre a vida hoje. Todas as pessoas se encontram em posições onde têm que fazer escolhas entre o caminho agradável e fácil, por um lado, e o caminho mais difícil, mais exigente, e no final das contas, recompensador por outro. Desculpa. É a natureza real do teste que indica quem somos. Onde é mais exigente, pode indicar o que Deus espera mais de nós. E quando é desagradável, expressa duas coisas. Deus inicialmente unindo a nos colocar na situação e finalmente ele tendo a grande alegria onde temos sucesso. Como Sforno frequentemente enfatiza, Ismael Hashem Bemassar, Deus se deleita em suas criações. Salmo 104, verso 31. Mesmo que eles não tenham acertado completamente no caminho. O Rav Mordechai Ben Levi. Muito bom, excelentes comentários. São comentários lindos que nós podemos ler aqui nesta Parashá, vai de seguirmos as mesmas pisadas. Nós podemos perceber aqui, dentro desses Midrashim que nós lemos, a fidelidade, a lealdade. Aprendemos aqui também, de acordo com o Caio Weber, que Abraham, ao fazer aquela aliança com Abimeleque, o Eterno, então, ele não gostou dessa aliança, porque aquela região era uma região que seria dada aos descendentes. E, obviamente, que estamos sofrendo, né? O nosso povo sofre até hoje por causa dessa atitude de Abraham. Mas Abraham, ele demonstra ao mesmo tempo o quanto que ele era um homem pacífico e ao mesmo tempo um homem de guerra. Ele sabia em quem podia contar e com quem podia contar. Ele tinha 3 amigos. Desses 3 amigos, um não sabe consigo, foi Moré. Os cavalhais de Moré, inclusive, são muito conhecidos dentro do nosso povo e é muito mencionado dentro das Parashot de Abraham. Nós aprendemos também que nós temos que fazer como Abraham, que era como a luz do pôr do sol, ele era como a luz do sol, o calor da luz do sol, a luz do sol. Assim também nós. Abraham, ele caminhou, ele saiu de si mesmo, saiu de Babilônia e foi a caminho, ele caminhou para onde o Eterno havia designado. Aqueles que afirmam ser filhos de Abraham seguir as mesmas pisadas, sair do paganismo, sair de si mesmo, do seu eu, das suas crenças enraizadas, crenças de religiões, de heresias, de costumes que estão contra a Torá e que foi enraizada, foi passada de pai para filho, de geração em geração. Abraham, ele saiu da Babilônia e é profético. O Eterno, ele diz em Jeremias, também diz em Isaías, diz em Ezequiel, sai da Babilônia, povo meu. Assim como Abraham foi obediente, os filhos de Abraham são também obedientes. Abraham obedeceu os mandamentos, obedeceu a Torá antes da lei escrita.
Abraham aprendeu a Torá com Shem e obedeceu. Posteriormente, ele fez a sua própria circuncisão. Ele fez a sua aliança. Abraham sangrou por 7 dias, diz a Torá lá. Abraham, ele permaneceu firme, permaneceu fiel aos mandamentos de Hashem. Em nenhum momento ele se desviou da palavra de Hashem, permaneceu firme em obediência. Assim mesmo são todos aqueles que seguem as mesmas pisadas de Abraham. Essa paraxá é uma paraxá que nós vamos guardar na nossa mente e nos nossos corações. Nós aprendemos com a atitude de Abraham de sair de Ur dos Caldeus, de ir para onde o Eterno queria que ele ficasse, se estabelecesse. Aprendemos sobre a hospitalidade. Aprendemos de Abraham se prostrar como sinal de reverência àqueles 3 mensageiros que a Torá diz que eram homens. 3 homens. Ah, mas está dizendo que eram anjos. A palavra anjos no hebraico é melar, malachim. Anjos, malachim. Malachim significa mensageiros. Ali eram 3 mensageiros. Anjos, eles não são humanos, tá, pessoal? Anjos não são de carne e osso. Esses anjos que as pessoas desenharam não são assim. Agora, existem os anjos físicos que somos nós. Nós somos os mensageiros. Nós somos pessoas que enviam a mensagem às pessoas. Somos enviados por Hashem. Nós somos esses anjos. Nós somos esses mensageiros em carne e osso para levar a palavra de Hashem, para falar da Torá, para desmistificar muitos mitos, muitas superstições, tradições humanas, dogmas humanos, as halachot, que são as cercas, as leis que cercam. Para proteger a Torá, acabaram criando cercas que impediram as pessoas de ir até a Torá. Tanta proteção, muitas pessoas não têm acesso à Torá, por causa das halachot, que são as leis feitas por homens que impedem as pessoas de realmente conhecer as leis da Torá. A ideia de que eram 3 anjos, 3 seres espirituais, não, pessoal. Um desses 3 homens, diz a Torá oral, era Shem. E até mencionei para vocês que está lá. Os outros 2 também eram humanos, eram servos de Shem, que estavam ali, que estava acompanhando Shem nesta missão. Ah, mas foram eles que fizeram fogo cair do céu? Não, eles não fizeram fogo cair do céu, assim como não foi Moisés que abriu o mar vermelho, o mar de Judas. Não foram eles que destruíram a cidade de Gomorra e Sodoma, assim como também não foi Elias que fez fogo cair e consumir o holocausto ali naquela batalha contra os 450 profetas de Baal. Todas essas ações foram feitas por Hashem. Essas operações de milagres, esses fenômenos, é o Hashem que faz, é o Eterno. Quem destrói a cidade de Gomorra e de Sodoma foi Hashem. Então, eles estiveram ali, sim, aqueles homens, aqueles mensageiros estiveram ali para tirar a família de Ló daquele lugar. Mas quem destruiu não foram eles, foi o próprio Eterno. Hashem. Existem outras histórias também, outros ensinos da Torá que vamos passar aqui, mas em outras lives, em outros momentos, outras situações, nós traremos mais ensinamentos. Tá? Alguns até ensinam erroneamente que um daqueles 3 homens era Yeshua, como se Yeshua fosse pré-existente. Yeshua não é pré-existente, ele não existia antes do mundo, não. Isso aí é uma teoria pagã, isso não tem no Torá, isso não está escrito no Torá. Yeshua
não era um daqueles homens, daqueles 3 homens. Era o próprio Deus encarnado através de Yeshua. Não, Deus não encarna em ninguém. Deus não é uma pessoa, Deus não é humano, Deus não é um ser humano, um anjo, tá, pessoal? Deus não é anjo. Se alguém pensa dessa forma, realmente desconhece a Torá. Mas que está conhecendo agora, está conhecendo a verdade, e essas verdades não são ensinadas no sistema religioso. Que o Eterno abençoe a todos nessa paraxá, seja um divisor de águas na minha vida, na sua vida, para trazer iluminação e que nós possamos ser não somente ouvintes, mas principalmente praticantes da palavra do Eterno. Considera a bênção sacerdotal, Birkat Kohanim. Yevareha Hashem Krishmireha, Yair Adonai Panaveleha Birunir, Isa Adonai Panaveleha, Yassem Leha Sham. O Eterno te abençoe de parte, que o Eterno faça resplandecer a luz do teu Deus sobre ti, tem misericórdia de ti, que o Eterno sobre ti coloque a luz do seu rosto e te dê Shalom. Amém. E Shem Yeshua HaMashiach, o Eterno é Rei fiel, que o Eterno abençoe a todos e até a próxima paraxá.